aí dos nossos ouvintes. Está chegando a Gabriela Dias com informações ao vivo pra gente aqui no estúdio da Band News sobre o caso da prisão do Nego Di. Também foi preso o sócio dele, o Anderson Bonetti. Né, Gabi? Bom dia, bem-vinda ao estúdio aqui da Band News. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, né? Segue a novela do Nego Di. A gente tem hoje mais um capítulo, né? Na verdade, foi preso ontem o Bonetti. Hoje a gente teve a coletiva de imprensa. O que foi passado pela polícia é que o Anderson Bonetti, na verdade, ele é a cabeça pensante do esquema. Não que o Nego Di tenha que ser isento de responsabilidade, claro que não. Ele sabia de todo o esquema que estava acontecendo, isso já foi comprovado. Apesar deles dizerem que não eram sócios, né? Eles eram, sim, sócios, se conheceram no ano de 2021. Começaram essa empresa, tá de zoeira, no ano de 2022, que lesou aí num total, pelo menos, de 5 milhões de reais. A gente tem mais de 370 vítimas. Mas, a cabeça pensante, quem já tinha passagens pela polícia por estelionato, quem já hackeou, inclusive, sites de banco antes. O Anderson Bonetti, ele é réu desde o ano de 2021, aqui pelo Ministério Público Gaúcho, por um esquema junto com, vocês devem ter conhecido o caso na época, por causa do Anderson Show, ele que é ex-jogador da dupla Grenal, né? Jogou alguns anos tanto no Inter quanto no Grêmio. Ele ficou conhecido nessa época, eles fizeram um esquema que envolvia também lavagem de dinheiro, e a Gerdau, a grande metalúrgica aqui do Rio Grande do Sul, foi lesada em mais de 30 milhões de reais na época, entre 2020 e 2021. Anderson Bonetti estava junto nesse esquema, é réu por isso, inclusive já foi preso em João Pessoa, na Paraíba. Ele tinha um mandato de prisão lá desde o ano de 2019, se entregou à polícia no ano de 2022, pelo mesmo esquema, estelionato, entrou numa empresa com um nome, fez um esquema, fez umas compras lá na época, eram aparelhos rastreadores de veículos, depois acabou se tornando essa compra e usou o dinheiro para uso pessoal dele. Então, quer dizer, ele tem bastante expertise na área da tecnologia, de fazer site, de hackear, e é isso que ele fez junto com o Nego Di. Então, o Nego Di, não que ele não soubesse do esquema, ele tinha completa noção de onde ele estava se metendo, o que estava acontecendo, mas ele usava, na verdade, o rosto dele, né? O fato dele ser conhecido aqui no sul do Brasil, eles usaram até um termo que eu não conhecia, que ele foi o primeiro, teria sido o primeiro WhatsApper. O que é o WhatsApper, né? A pessoa que manda áudios justamente para viralizar. Então, são áudios de situações cotidianas, né? Engraçados, com esse viés do humor. Ele ficou conhecido aqui no sul do Brasil justamente por causa disso, depois acabou fazendo uns vídeos, foi para aquele famoso reality show no ano de 2021, quando ficou famoso no Brasil inteiro, e por isso, então, ele tem vítimas de diversos locais, tem vítimas do Norte, vítimas do Nordeste, e a gente teve acesso, né, ao longo desse tempo, dessa investigação, em que ele diz que ele vai fazer, então, estornos estratégicos, ele vai ou entregar o produto, ou, né, dar o valor que a pessoa acabou investindo, comprando ou ar-condicionado, ou aparelho de TV, ou telefone celular, para que essa pessoa pare de reclamar nas redes sociais e tenha, né, possa dizer, ele tem ali um álibi que diz, não, a empresa de verdade existe, ela funciona, eu comprei meu produto, eu recebi ele. Então, na verdade, é tudo um grande esquema. Foi trazido hoje também na coletiva de imprensa, que eu achei curioso. O Nego Di eles já entraram com 3 habeas corpus, ele teve os 3 negados, né? Então, quer dizer, é um inquérito robusto, é um inquérito que, enquanto permanecer também na mídia, isso ajuda, né? Foi deixado claro que eles conseguem deixar ele preso por mais tempo para investigar. E a segunda parte dessa investigação, que começa agora, lavar com criptomoeda. Nesse esquema da Gerdau era criptomoeda, com qual ele lavava o dinheiro. Então, se é isso, se é carro, se é apartamento, como é que eles tiraram esse dinheiro dali? Eu quero até pontuar 2 coisas, isso é importante, né? De a gente saber que teve 3 habeas corpus negados, porque nas redes ainda há, e a gente se surpreende, mas ainda há quem defenda a figura, a pessoa do Nego Di. Pessoas também, a gente imagina, né, enganadas pelo discurso dele, né, e isso a gente até pode comentar um pouco na sequência, mas um dos argumentos é, se o crime foi lá em 2022, por que ele está preso preventivamente, o habeas é negado? Porque solto ele pode contribuir para sumir com provas, seguir em contato com pessoas que podem ajudar, né, no desvio, no sumiço do dinheiro que ele tinha ali. Então, ele preso preventivamente não consegue interferir na investigação que está em andamento já há bastante tempo, mas que agora avançou para uma fase em que
A gente precisa ter acesso a mais dados e ele não pode estar interferindo neste momento. Quero também destacar e parabenizar que a Gabi está fazendo uma cobertura completíssima, dando furos, como a gente chama no jornalismo, material exclusivo. Foi a partir de um conteúdo produzido aqui pela Gabi Dias, que na sexta-feira... Projeção Nacional. Projeção Nacional se revelou em primeira mão que aquela doação que ele diz ter feito às vítimas do Rio Grande do Sul, a partir de uma vaquinha, de um financiamento coletivo, em que ele diz ter doado R$1 milhão do bolso dele, que era uma decisão difícil, mas que ele faria isso para ajudar os conterrâneos, o povo gaúcho, na verdade foi uma fraude. O Ministério Público identificou que saiu da conta dele no dia em que ele diz ter feito a doação somente R$100 e que ele adulterou o comprovante da doação para, nas redes sociais, dizer que tinha doado R$1 milhão. Então, parabéns, Gabi. É o tipo de investigação que tu tem que dormir e acordar pensando nela, né? Acaba se envolvendo demais para entender, mas para estar aqui do nosso lado e passar tudo que ela passou até agora, sem ler uma frase, tudo de cabeça. Então, é muito importante essa cobertura aqui que o Grupo Bandeirantes tem feito. É uma investigação, assim, ela é muito minuciosa, né? Houve quebra de sigilo nesse meio, né? É uma investigação importante a gente conseguir dividir. São 2 processos diferentes. Um processo é o processo dessas vendas de ar-condicionados que rola desde o ano de 2022. E outro processo agora que ele responde é pelas rifas, tá? O que são essas rifas? E aí... qual foi, né, ali o problema de comunicação que o pessoal acabou se confundindo e repercutindo bastante nas redes sociais. O que acontece? Ele diz que ele foi durante as enchentes e falou muito sobre isso nas redes sociais, que ele foi contra o sistema. Que em alguns... Primeiro que ele teria feito essa doação de R$1 milhão, uma doação muito generosa, né? E aí ele diz que esse esquema, né, ele teria, além de doado, ele teria ido contra o sistema. O que quer dizer isso? Ele teria denunciado alguma coisa de doação que não foi entregue e por isso ele foi preso. A prisão dele tem a ver com uma investigação que vem do ano de 2022, que não tem nada a ver com esse momento de enchente. As rifas que ele é investigado neste segundo momento é porque ele rifou um carro Porsche que ele já tinha vendido. Ele rifou um carro que não era mais dele. Ele vendeu este carro Porsche, segundo a investigação, já para uma concessionária de Cachoeirinha. No momento em que ele fez as rifas, ele não teria um carro para dar. Então, ninguém iria ganhar essas rifas. Essa é uma segunda investigação do Ministério Público. A atual esposa dele está envolvida nesse caso. Ela, na verdade, teoricamente saberia do esquema, mas ela foi presa por porte de arma. Porte ilegal de arma, quando eles foram fazer na casa dele essas vistorias, né, essas buscas na sexta-feira retrasada, ela estava com essa arma e acabou sendo presa, já está solta. Mas então são 2 investigações diferentes, uma da Polícia Civil, uma do Ministério Público, para a gente entender, né, como é difícil essa primeira investigação da Polícia Civil. Por que demorou 2 anos para ele ser preso? Porque são 370 vítimas. Apenas desse inquérito pelo qual ele foi preso, a gente fala de só 16. Por que 16? Porque as pessoas fizeram boletim de ocorrência. Basta fazer boletim de ocorrência? Em parte, sim. Mas depois, quando a Polícia Civil te chamar, tu tem que ir lá e tu tem que comprovar que tu é vítima. Tu tem que levar a documentação, tu tem que levar que tu fez um Pix, uma transferência bancária, que tu não recebeu o produto de volta. Muitas pessoas não levaram. Então, esse inquérito, ele tem apenas, das 370, ele tem 16 pessoas. Sim. É muito pouco. Numa sequência, eles vão angariar mais pessoas. Então, assim, isso ainda vai rolar por muito tempo. Muito, porque as pessoas pensam, não vai dar em nada. É um incômodo, já é um segundo desgaste. A pessoa já sofreu aquela perda do recurso e não acredita que vai conseguir ir adiante, porque foi divulgado, foi revelado esse esquema lá em 2022, mas acabou ficando, né, ganhou mídia no momento e parou, e perdeu ele tentando alegar que era vítima também. Sim. Então, assim, naquele primeiro momento ficou confuso, naquele momento a versão dele prevaleceu bastante, principalmente nas redes sociais. Eu até acho que não tenha prevalecido, mas entre os seguidores, sim, tanto que a rifa, ela vem depois, e ele ainda assim consegue extorquir pessoas. Gente, não tem dinheiro fácil, não tem prêmio fácil. Nem era uma rifa, porque o que é uma rifa? Você compra um número, tem um sorteio e você ganha. Ele chegou, pelo que eu li, Gabi nos informa se é isso mesmo, ele chegou a dizer que assim, era a rifa que quem desse mais dinheiro levava. Era uma coisa uma espécie confusa. De sorteio, que primeiro que não é nem legalizado, nem então isso não existe. E assim, é importante falar sobre isso,
do que ele leva em consideração é a ostentação. Então, é uma pessoa que veio de baixo, claro, isso é um fato, Sim. aí não tem o que discutir, que ganhou, através das redes sociais, um boom muito grande, que teria acesso a grandes quantidades de dinheiro, e aí que a gente se questiona, que a investigação questiona, ele tem de fato esse dinheiro? Ele possui esse dinheiro, quer dizer, 1, 2, 3 portes, ou é uma pessoa que compra ali com um pouco de dinheiro, financia, daqui a pouco já troca o carro, já vende. Então, quer dizer, é um esquema que não se vê de onde chega o dinheiro, não se vê para onde vai o dinheiro. E aí, nessa quebra de sigilo, até essa doação de R$1 milhão, ela não foi alvo de investigação, ela em si. Só que na quebra de sigilo bancário, Apareceu. que teria essas grandes movimentações, então quem é que tem R$1 milhão parado na conta? Assim, A pessoa que tem R$1 milhão não tá parado na conta, assim, pra poder fazer um Pix amanhã. Sim. Tu tem que ir no minimamente Claro. ir no banco, Sim. avisar teu gerente, ele olha, está em eu vou algum fazer... investimento. Assim, a gente dá para mexer o valor, assim, quanto você autoriza para fazer de Pix, né? Porque tem o limite noturno, tem o limite de fim de semana, você pode bloquear, não, olha, de noite, depois das 10 da noite, eu não quero poder fazer um Pix acima de R$100, porque, sei lá, vai ser roubo. Não tem nem, no meu nunca nem apareceu uma opção maior que, sei lá, 5 mil, porque deve ser o que eles, movimentação de conta é isso. Então assim, não tem nem como fazer isso. E aí depois surgiu uma coisa assim, porque a pessoa que responde pela vaquinha, que é também outro humorista, o Colono, o Badinho Colono, ele disse, porque o Nego Di me colocou, claro, ele se coloca também como vítima, né? Ele disse, olha, não tive como acompanhar, o Nego Di me falou que ia fazer esse Pix de R$1 milhão, mas eu não tive como acompanhar quanto estava chegando. Agora, ele me disse que talvez provavelmente chegasse parcelado. Agora, parcelas de R$100. Sim. Quantas parcelas até a gente chegar a R$1 milhão ia chegar uma parcela de R$100? E aí, o comprovante de R$1 milhão, ele não poderia existir. Exato. Então, ele vai responder por documentação falsa. Não pode adulterar um comprovante e fazer como se tivesse saído da tua conta R$1 milhão. Eu acho que o Badinho, ele em algum momento também vai ter que ser, não sei se investigado é a palavra, a gente não sabe o quanto ele está envolvido ou não, e ele também se coloca como uma vítima do discurso do Nego Di neste momento, mas ele diz que recebeu a informação de que o Pix chegaria parcelado, mas no dia em que teria chego esse de R$1 milhão, ele compartilhou também o comprovante, dizendo, olha, recebi R$1 milhão, o cara me mandou R$1 milhão, enfim, eu lembro disso. E ele também adotou durante a enchente isso assim, a gente criticou aqui muito e não vamos cansar de criticar. Esse pessoal dizendo assim, não, porque se não fôssemos nós, ninguém faria nada. Claro que a sociedade teve um papel importantíssimo de salvamento, de ajudar o pessoal, de ceder seus botes, seus barcos, enfim, para atuar naquele momento emergencial que era, a gente precisa salvar pessoas, salvar vidas. Perfeito. Mas ele também foi para as redes sociais dizer que eu estou fazendo meu trabalho e estou sendo atacado por isso. Também se colocou como uma vítima do sistema, porque estava indo contra governos, porque os governos não fazem, eu faço. Poxa, gente, é um caminho muito perigoso a se seguir. Você pende ali, você flerta com um discurso autoritarista de que, assim, se não for do jeito que estamos fazendo, não serve. Os governos têm seus tempos, assim, a gente pode criticar, a gente tem críticas, a gente tem muito a questionar da maneira como foi feito, alguma lentidão, os recursos que não foram liberados ainda, faz parte do jogo, faz parte da democracia. Agora, dizer que se não for desse jeito que eu estou pregando não serve, Nego Di fez isso, o Badinho fez isso. É que é sempre um papel heróico, né? Eu Exato. estou chegando para Sim. salvar, de alguma forma, essas pessoas que não teriam como ser salvas se não fosse eu. E aí, nesse discurso, a pessoa acaba se perdendo. Perfeito. Porque na sequência a gente tem essa ostentação junto, né? De que eu que cresci lá de baixo, que agora tenho dinheiro, vou poder dar. E aí a gente tem esse esquema que eu entendo a parte da ignorância, que também é minha, de eu nunca tinha ouvido falar de Anderson Bonetti. Eu Sim. nunca tinha ouvido falar que esse cara era sócio do Nego Di, que ele também já é investigado. O cara é investigado desde o ano de 2013, pelo menos lá no estado da Paraíba. Ele estava cometendo esses mesmos crimes que ele está cometendo aqui. Mas é de tomar esse cuidado. Poxa, a pessoa está vendendo o aparelho de ar-condicionado, ele custa 2 mil e pouco, naqueles 18 mil BTUs, não sei o quê. Eu vou comprar ele por 900. O que as pessoas fizeram? Eu entrevistei mais de uma pessoa que fez a mesma coisa. Comprou grandes quantidades porque ia revender, ia tirar um dinheiro dali. Então, quer dizer,
não ia dar certo. Não existe esse almoço Não grátis, existe. não existe esse Dinheiro fácil. que vai chegar dessa forma, um humorista vai fazer uma boa ação, porque agora, por menos da metade do valor, quer dizer, ele vai vender um aparelho. Isso não funciona. Foi aparelho de telefone celular. Tem gente que eu entrevistei que vendeu o carro, pegou todo o dinheiro do carro e comprou uma certa quantidade de coisas. A Tadzoeira nunca teve nem estoque. Os ressarcimentos que eles fizeram, eles compraram tem nota da Frigilar. Eles compraram da Frigilar como pessoa física. Sim. E entregaram para essas pessoas para dizer, tô te entregando um ar-condicionado. Isso, naquele esquema que você disse, né? Que inclusive os áudios comprovam, vamos entregar um que outro para parecer que estamos quem tá fazendo. reclamando mais. E Gabi, esse rapaz, o Anderson, que parece ser a mente criativa de todo esse processo e que tem aí um histórico criminal forte, ele estava sendo considerado fugitivo, né? Ele foi encontrado em um esquema realmente de estar escondido, de estar num algum tipo de situação fora do círculo normal dele, ou ele estava vivendo a vida normal quando ele foi encontrado? Ele não estava escondido, a gente não pode dizer isso porque ele estava usando o nome dele. Então, ele estava num hotel em Bombinhas, é um hotel bom. Não sei se a gente pode considerar de luxo, aí vai do poder aquisitivo de cada um. Mas um hotel de alto padrão, né, em Bombinhas, Santa Catarina, com o nome dele, com um carro alugado no nome dele, e ele estava sozinho. Não resistiu à prisão em nenhum momento, então quer dizer, ele também não tentou tanto assim escapar da polícia, Claro. né? Porque aí ele teria usado um outro nome, não Sim. teria alugado um carro, né? Uma certeza de impunidade em algum lugar, por estar acostumado há tantos anos a praticar esse crime e saber que, bom, no final das contas eu vou, né, dar um jeito. Então ele não estava escondido numa caverna lá no meio do mato. Não, ele foi achado, assim, vamos dizer, não vou dizer com uma certa facilidade, porque claro que eu não participei de nada da investigação da Polícia Civil nesse sentido. Mas ele foi encontrado ontem, não resistiu em nenhum momento, foi preso, trazido para cá, agora eles estão na questão de papelada, mas ali em Canoas, na região metropolitana, e vai seguir para a penitenciária. Como você disse, né? A gente ignorava essa pessoa até semana retrasada. Ele é gaúcho? Eu não tenho informação se ele é gaúcho. Obrigada. Eu não sei dizer se ele é gaúcho. Eu sei dizer que ele atua há muito tempo nesse ramo. Ele é empresário, então ele tem várias empresas e ele já está sendo investigado há muito tempo pela justiça como um todo do país. Sim, o Everton aqui nos lembra sobre também a índole do Nego Di, também um trabalho feito pela Gabi, que entrevistou com exclusividade a ex-mulher dele, que estava, né, que era a companheira dele até o momento em que ele ganhou fama, projeção, né? Então, conheceu ele quando estava de baixo ainda, né? Como se diz, não era essa pessoa que tinha dinheiro, que ostentava pelo menos, né? É a mãe do filho dele, né? É a mãe do filho dele. Eles se conheceram, ele estava no quartel. Né? Ele estava no quartel, eles se conheceram na autoescola, se relacionaram por 6 anos. Eles tiveram um filho, inclusive ela disse que ele era um pai presente até ganhar essa fama mais nacional, vamos colocar assim. Ela, em certa parte, ajudou enquanto ele estava no reality show. Eles já estavam separados, mas ele pediu para ela ajudar a cuidar das contas dele de redes sociais. Ela ajudou. E aí, nessa saída, ela estaria com um outro homem e ele descobriu esse relacionamento dela. E aí começa a ameaçar, temos áudios dele falando que gravou eles tendo relação sexual, que ele iria vazar esses vídeos, que ela não poderia mais conseguir emprego em nenhum outro lugar. Ela é psicóloga, então... Tem até ameaça de morte em tem alguns ameaça áudios. de morte, ele diz, segundo, né, ela, uma pessoa de facção entrou em contato com ela dizendo que ele, inclusive, já teria pago para fazer esse serviço. Ela tem 4 medidas protetivas contra ele. Né? Ela, como psicóloga, até me chamou a atenção uma frase que ela coloca, que ela não sabe se a fama e a projeção que ele ganhou ou mexeu muito com esse psicológico dele ou revelou quem ele é. E isso me chamou a atenção. Porque É que a fama coloca a prova, né? Coloca a prova, o caráter. Perfeito. Coloca a prova. Bom, Gabriela Dias, repórter da Band TV. Qualquer novidade, só chegar, Gabi. As portas do estúdio da Band News sempre abertas. Parabéns pelo trabalho, pela investigação. Perfeito. Pessoal, Obrigada. Muito obrigado, bom programa para vocês. Bom Obrigado. trabalho. Valeu. São 10 horas e 10 minutos. A gente vai se encaminhando aí pro intervalo. Vai mandando aí mensagem no 991024044. Eu tava até comentando com a Laura aqui antes do programa.
Que loucura a vida do Nego Di, né? Ele começou lá embaixo, aí ele ficou muito famoso pelos áudios no WhatsApp. Principalmente em relação de pós-jogo, né? Ele frequentava... Pós-jogo, aquele ano que o Inter caiu, que ele se projetou muito, ele né? pegava o megafone, ia na frente do Beira-Rio, fazia uns vídeos pra viralizar. Aí ele foi trabalhar numa rádio aqui de Porto Alegre, aí depois ele ganhou uma projeção maior, foi pro Big Brother, foi super cancelado, saiu com 90 e poucos %. 98, a Gabi disse em alguma reportagem. Aí lançou livro. Aí depois abriu uma loja ali na Zona Norte de Porto Alegre, um restaurante. E aí depois veio as enchentes, ele se engajou, ele fez crítica e agora toda essa investigação, a rifa, o Pix, que loucura a vida Eu dele, preciso fazer, como a Gabi disse, a gente precisa reconhecer nossa ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer. A primeira vez que eu ouvi falando do Nego Di foi em 2022, com a denúncia do ar-condicionado. Eu desconhecia essa pessoa. Eu vivo uma realidade paralela em Porto Alegre. e muitas vezes eu agradeço por isso. Porque assim, vive no seu mundinho, isso não é... olha... Foco na política, foco no planejamento no urbano, no conselho. Tem coisa que é melhor não saber, né, Bruna? Nossa, assim, eu sinto que eu não perdi nada em não conhecê-lo antes das denúncias. Mas vendo assim, digamos, dando uns passos para fora... Só para complementar, eu descobri que ele fazia áudios engraçados na semana passada. Bruna, dando esse espaço para fora, ver esse personagem, ele é um fruto de uma realidade do país de uma necessidade assim de aparecer muito, de ostentar muito e de que as pessoas têm de consumir esse conteúdo, né? E de assim, porque ele tem, assim, é inegável o talento que ele tem para comédia. Ele é um bom comediante. Não sei, né? não consumi conteúdo. Não que seja engraçado, né, o que tu acha graça, mas ele tem um talento para aquilo. Ele tem boas tiradas, tu vê que ele... Se ele fosse bem, se ele tivesse uma índole, é que eu não sei a criação que ele teve, eu não sei o contexto que ele cresceu, os amigos que ele teve, os exemplos que ele tinha, as referências que ele tinha, eu não desconheço o Nego Di também, só que tu entende que é um cara que se tivesse tido uma boa condução de vida desde lá do princípio, talvez hoje ele fosse um super comediante reconhecido no Brasil inteiro, ganhando a vida com o seu trabalho e o seu talento. Então, a gente vê, mais uma pessoa que se perde na vida por uma necessidade de crescer e tal, e uma índole errada, um comportamento obtuso, né, com tendência criminosa, e se envolver no crime, enganar as pessoas, ganhar dinheiro fácil. E é triste a gente ver isso, né? Porque é uma pessoa que tinha ali um potencial para fazer uma coisa diferente. Não é esse Anderson, por exemplo, que a gente vê claramente que é um criminoso profissional e que ele entendeu, o próprio Anderson entendeu, olha, a minha vida é o crime. E ele está dedicado a isso, tanto que eu perguntei aquilo para a Gabi, porque assim, o jeito que ele foi preso mostra assim, eu não estou nem aí. Eu estou acostumado com a impunidade. A minha vida é do crime e eu estou acostumado com a impunidade. E se ele desviou tanto quanto foi colocado, né? Esse caso, por exemplo, de 30 milhões... Ele tem esse dinheiro em algum lugar, ele tem bons advogados, ele vai pagar uma fiança em algum momento. Então é isso. É a amostra do que a gente vive no país e, infelizmente, é essa a realidade. O Nego Di vai ser julgado, vai ter que pagar pelos seus crimes e espero que em algum momento ele caia a ficha e se entenda, né? Reconheça os seus problemas e que, depois de pagar sua dívida com a sociedade, ele tente uma vida